Propósito da adoração de noite. Maria, eu não consegui. Oi, Maria. Oi. Eu não sei É porque eu fui pegar caderno. Eu não sei por que, Maria, eu não consegui te mutar. Vê se você consegue mutar você. Aperta onde mute. Aperta em cima onde tem um microfone. Isso. Certinho. Então vamos lá. Pastor Marcelo, fique à vontade. Irmãos, no final, se você tiver alguma pergunta dentro do assunto que ele vai estar abordando aqui, aproveite a oportunidade, né? Tudo que tiver relacionado ao movimento global de adoração e oração, faça perguntas, né? Que vai, com certeza, trazer um crescimento na sua vida, tá bom? Deus abençoe. Pastor Marcelo, é contigo. Pais queridos, estão me ouvindo? Aí, que bom, fico feliz. Tudo bem. Muito bom estar com vocês aqui. Eu vou pedir um favor para a Ivonete. Ivonete, quando for 9 horas, você me dá um toque, viu? Ah, tá, ok. Para a gente conseguir terminar pelo menos até 9h15, mas se a gente conseguir terminar antes, né? A gente passou 10 minutinhos da segunda-feira, né? E para ver se a gente dá um tempinho para o pessoal não só perguntar, mas se quiser inferir algo também, né? Contribuir com alguma coisa. Eu sei que vai ser bacana também, tá bom? Ok. Obrigado. Você só não pode empolgar também, igual segunda-feira. Se empolgar os dois, não dá certo. Amém. É uma questão, né, que a gente vem conversando, a gente sempre conversa, a Ivonete me passa as impressões, né, que ela tem, que o Edilson tem também. E tem uma coisa que eu quero começar hoje deixando vocês bem tranquilos, né? O intuito nosso aqui é dar fundamento dentro de algo que Deus tem chamado vocês para se movimentarem também, e é o que tem acontecido, né, em todo o globo. Várias pessoas entendendo que tem que se movimentar de forma coletiva, de forma intencional, junto com o Espírito Santo, né? Por isso que a gente fala que esse movimento global de oração, ele é um movimento do Espírito. E há várias pessoas respondendo a isso, né? E há vários locais se movimentando nisso. E é algo que a gente precisa entender, não somos só nós que estamos fazendo isso, e tem gente fazendo já há mais tempo que a gente, né? Então, a gente tem vários locais hoje que se movimentam como casa de oração, centros de adoração, torres, né? Salas de oração, e com esse intuito, né? De se movimentar em intercessão. E há várias formas de fazer isso, né? Há vários meios de fazer isso. Quando eu cito os meus exemplos, é dentro daquilo que a gente tem experimentado, né? E muitas vezes esses exemplos vão inspirar vocês, mas não vão servir para vocês dentro da realidade que vocês têm. Então, diante de tudo aquilo que a gente apresenta, o mais importante é o quê? É guardar os princípios, né? E juntamente com os líderes que vocês têm, que é a Ivonete, o Edilson, né? Vocês entenderem como vocês vão aplicar isso, como vocês vão vivenciar isso. Né? A realidade de vocês hoje é uma realidade mais interativa, né? Então, durante as conversas que nós já tivemos com algumas pessoas, e no prático a gente vai falar muito sobre isso também, né? As pessoas sempre, um ou outro pergunta, né? Mas a nossa realidade é essa, né? É só eu no meu turno, né?
e eu tenho, eu não toco, eu não canto, né? Mas o que que a gente precisa entender diante de tudo aquilo que a gente vem falando? A gente tem falado da adoração, né? Adoração através da música, através de outras expressões de arte, né? E a gente vem falando sobre a oração, a intercessão falada. Então, como a gente vai mesclar isso, né? Como a gente vai fazer isso se tornar uma realidade, como Davi conseguiu trazer isso para dentro do tabernáculo que ele montou, que ele instituiu, né? Então, Deus vai dando as estratégias, né? E a gente vai vendo os modelos, né? Nós, quando começamos, nós começamos com o modelo de harpa e taça, né? Que é o de Kansas City. Mas se vocês forem olhar nossos turnos hoje, é bem diferente de Kansas City, porque o nosso contexto, a nossa realidade é outra, né? Então, na movimentação que vocês estão trazendo, né? Vocês podem ligar um som, né, e orar e cantar aquela canção, né? Teve a Ivonete que falou de colocar só o instrumental, né? E ao colocar o instrumental você pode Não estamos escutando. Pastor, não se ouve. Está sem som. E agora? Agora já se ouve. Agora voltou. Alguém mexeu aí sem querer, porque mutaram Foi, o meu foi microfone. eu, pastor. Eu estava mutando outras pessoas e sem querer. Perdão. Não, tá. Você tem crédito. Até onde vocês me ouviram? Alguém pode falar, por favor? O senhor estava falando do colocar instrumental, aí acabou. Isso. Então você pode colocar um instrumental ali, né, para ter essa ideia da música, né, como acontece, que eu falei para vocês, diante do trono, né, e vocês podem orar de forma falada, né, a oração, no primeiro momento, não precisa ser uma oração de intercessão já, eu falei isso para vocês, a gente não precisa ir direto para o serviço, a gente pode orar nessa conversa, nesse diálogo, nessa intimidade, nessa comunicação, nessa contemplação, né? A gente pode orar um texto da Bíblia que exalta o nome de Deus, que exalta a pessoa de Deus. A gente pode aproveitar, já que a música é instrumental, e cantar dentro da melodia dela, fazer espontâneo, né? Algumas pessoas podem dançar, outras podem se expressar através da sua arte, como fazendo uma poesia, como uma forma de oração, fazendo até seu bordado, né? Que eu contei esse exemplo para vocês, que eu tive lá em Minas Gerais, né? Mas uma coisa interessante se eu tenho um turno, o turno de vocês é de 1 hora, certo? Que vocês cumprem? Isso. Então, se eu tenho um turno de 1 hora, eu não preciso ficar focado só em uma coisa, né? Então, eu posso ter, no primeiro momento, a gente sempre fala isso, um momento em que eu vou fazer aquilo que já é conhecido, né? Aquilo que já me conecta com Deus, antes mesmo de eu começar a intercessão, né? E ao fazer isso, a gente vai estar se movimentando, né, nesse espírito, né, de adoração. Eu não toco, eu não canto, não tem problema. Eu falei isso para vocês também, né? Deus não está querendo, né, a nossa técnica, a nossa performance, né? Aqueles que numa movimentação coletiva tocam e cantam, tem que ter essa preocupação para isso. Mas se eu estou no turno que é só eu naquele momento e às vezes não tem mais ninguém mesmo, então eu tenho que me jogar mesmo na presença de Deus, né, e gerar aquilo que a gente tem que gerar, né? E a prática nos leva também a um aperfeiçoamento. Então,
Isso é básico. Quanto mais eu canto, mais eu canto melhor. Quanto mais eu me expresso em oração, mais facilidade eu vou ter para orar, né? Quanto mais eu me movimento na presença de Deus, com mais liberdade, intimidade eu vou me movimentar, né? Então, nós precisamos entender isso. A gente precisa entender que nós estamos fazendo algo que o Espírito Santo está movimentando sobre a terra. E a gente precisa participar disso. E Deus, ele respeita quem nós somos, nossas limitações, né? E ele sabe aquilo que nós temos para oferecer. Então, a gente tem que fazer com esse entendimento, né? E em liberdade, né? E também entender se alguém vai tocar, vai cantar, amém. Né? Se alguém não vai, amém também. Né? Mas a gente, de alguma forma, a gente vai expressar nossa adoração. Né? E outra coisa que eu quero falar para vocês, que isso é bem forte na gente, né? Deus, ele nos deu um instrumento. Todos nós temos instrumento, que não é só a fala, né? Ele nos deu um instrumento que é o nosso corpo, né? Então, a gente tem instrumentos percussivos que a gente pode... Amém? Então, o que a gente tem que buscar é a expressão de Deus como é o Elohim, como esse Deus criador, criativo, né? E é isso que a gente precisa se movimentar, a gente tem que confiar nele, naquilo que ele está nos colocando, né? E eu creio muito que Deus vai movimentar vocês. Eu tenho pessoas na sala nossa, né? Que elas movimentam turnos que não tem músicos e não tem cantores, são senhoras, né? A Ivonete conheceu algumas, né? Tem a Darcy. A Darcy, ela liga um sonzinho ali, né? Aí ela ouve, né? Vai se conectando com Deus. Meu amigo, se você deixar ela sozinha, faz um turno de 6 horas, né? E não é brincadeira, não. Ela vai embora, né? E vai lendo, e vai anotando, e vai liberando, entendeu? Então, como a gente vai se movimentar? O Espírito vai nos conduzir isso. A gente falou isso nas outras aulas, a Ivonete deu exemplo, né? E como vocês estão fazendo isso coletivamente, tem uma liderança, no caso a Ivonete e o Edilson, cada vez mais vocês vão trazendo essa realidade daquilo que a gente está liberando dentro do contexto de vocês, entendeu? Então, é um pouco diferente do meu, porque o nosso, por enquanto, ainda continua sendo presencial, né? Então, a gente pode fazer no nosso lugar de reunião, né? Nós estávamos na capelania da PMDF, né? Nós tínhamos uma sala de oração dentro de um órgão governamental, né? Porque a capelania faz parte da PM do Distrito Federal. E nós tínhamos uma movimentação lá, né? Com essa liberdade. A gente tinha um local separado para isso, com som, tinha o violão, teclado, carrom. Já não é uma estrutura, por exemplo, como a de Kansas City, que a Ivonete também já conhece, e outros irmãos, né? Mas há várias casas que se movimentam, né, de outras formas. No YouTube você pode buscar isso também. Tem uma casa aqui na Inglaterra, ela é uma casa mesmo, né, com os espaços normais de uma casa, quarto, cozinha e tal. Então, eles dividiram os espaços e os irmãos chegam ali e se movimentam de acordo com aquele espaço. Tem espaço que eles anotam a oração, colocam numa cordinha, entendeu? É uma realidade que eles trouxeram. Vocês estão fazendo isso de forma virtual, né? Então, como é que vocês vão se movimentar? É essa construção de vocês, é esse o desafio de vocês. Amém? Dentro da realidade que vocês têm, né? Dentro daquilo que vocês estão vivenciando. Então, confie em Deus, que Deus vai dar a criatividade e tudo aquilo que a gente vem liberando, que o Edilson, a Ivonete vai trazendo para vocês, dentro disso que vocês estão propondo, né? Dessa sala virtual, desses turnos, onde cada um, né, tem o seu horário e está ali transmitindo de alguma forma, Deus vai conduzir vocês dentro dessa realidade, amém? E isso vocês vão construir, tá bom?
E eu creio muito que vai dar certo, porque já está dando certo, né? Vira e mexe, tem um pastor no meu horário e tal. E isso é muito bacana, porque a gente vê que Deus ele está no controle, ele está guiando, ele está orientando vocês, né? Amém? Então, a minha palavra hoje para vocês é continue. Pode falar. Pastor, é lindo, sabe? A diversidade de dons, né? Temos aqui o Júnior, a Ana, tem a Erivânia, tem mais uns dois aqui, a Paola, né? Que são músicos, tangedores, como diz o pastor Marcelo, vocês vão ouvir ele falar dos tangedores. E eles têm talentos maravilhosos com a voz, com o instrumento. E nós temos também, começou entre a gente, uma irmã que é contadora de histórias. E aí ela usa ela usa a palavra e ela começa a proclamar. E ela tem um talento, é lindo. Então, assim, é isso que o pastor Marcelo disse, sobre aplicarmos os princípios na realidade onde nós temos os nossos talentos, sabe? E o Espírito Santo vai te dirigir de como você vai entregar essa adoração criativa para o Senhor. Amém. Amém. E outra coisa que eu quero falar também é que Deus conhece nossas limitações e sabe aquilo que nós podemos oferecer. A gente vê isso nos 12, né? Nos discípulos, né? E às vezes a gente não percebe isso. Então, por exemplo, a Ivonete, ela tem 50% para oferecer. Então, Deus vai querer os 50% dela também. Não vai pedir nada a mais e também não vai querer nada a menos, né? Tem pessoas, né, que são gênios, né? Vamos dizer que tem seus 99%, né? Então, é a mesma coisa. Então, Deus conhece a nossa capacidade. Tem gente que é 10%, dê os seus 10%, né? Dê aquilo que é de melhor, né? Dentro daquilo que você consegue fazer, dentro daquilo que você consegue movimentar. Amém? E outra coisa, irmãos, de forma bem simples mesmo, né? Liga o sonzinho e deixa a coisa acontecer, né? E vai aplicando, vai orando. Tem coisas que a gente ainda vai falar, né? Sobre a gente fazer isso, por exemplo. Eu falei para vocês orar a palavra, né? Profetizar a palavra, ouvir os céus, declarar aquilo que os céus estão fazendo, entendeu? Então, como a Ivonete deu o exemplo, a irmã, de repente, naquele momento dela, está escrevendo uma história. Ou o Espírito Santo já veio, ela vai expressar aquilo já contando uma história, né? Então, tem irmãos que Deus vai dar essa capacidade. Tem gente que vai ficar orando de forma falada, liberando a Bíblia, liberando aquilo que está ouvindo dos céus, né? E eu creio que Deus vai se movimentar através disso também, ok? Um cuidado que a gente tem que ter é não se comparar. Por isso que a gente sempre usa exemplos e modelos, porque exemplos e modelos estão dentro de uma realidade que cada um vive. Podem servir ou não, entendeu? Então, a gente tem que cumprir aquilo que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5, né? Ouvir tudo, né? E reter o que é bom, né? Aprender tudo e reter o que é bom. Então, como eu vou aplicar, é uma questão que cada um, né, vai buscar dentro do seu horário. Como eu posso trazer isso, né? Como eu posso desenvolver isso? Respeitando sua capacidade, respeitando sua limitação, entendendo que Deus faz isso, né? E Deus quer que você participe, né? E é isso que eu estava falando para vocês sobre sacerdócio. O sacerdócio não tem a ver com nossas grandes capacidades, tem a ver com quem nós somos em Deus. E nós vamos prestar nosso serviço a Ele, né, dentro daquilo que nós podemos fazer. Amém? E eu sei que Deus vai continuar utilizando vocês. Aleluia. Né? Eu achei engraçado na aula de quinta passada, né? A Ana falando, a Ana Amaral falando, né? E eu aqui, né? É isso. Ela está entendendo algo, né? Ela está vivendo algo, o temor chegou no coração dela. E é isso que a gente precisa entender. Mais importante do que a forma do serviço é o relacionamento desenvolvido. Por que Deus quis restaurar o tabernáculo de Davi? Porque houve um relacionamento ali dentro daquela tenda
que não houve nos demais tabernáculos, né? Então, aquilo ali ficou gravado no coração de Deus, principalmente pela intenção de Davi, o governo de Deus. Então, muito mais do que a gente ficar preocupado com a forma, a gente tem que ter o nosso coração diante de Deus, né? E ele ser a autoridade maior na nossa vida. E a gente andar em obediência, né? E Deus espera isso da gente. Amém? Aleluia. Eu vou tentar focar na aula passada. Lucas 18. Tem uma questão que eu quero falar rapidamente, antes de Lucas 18. Não sei se vocês lembram que eu falei sobre os 5 reis, né? E não só nos períodos dos 2 reinos, quando Israel se dividiu, mas pós-cativeiro também houve uma movimentação que foi de acordo com aquilo que Davi prescreveu, né? E eu quero falar rapidamente isso com vocês, só para a gente trazer um entendimento. E dentro do foco que até eu e a Ivanete a gente vem conversando, né? Lá em Esdras 3:10, a gente vai ler. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvar o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com essas palavras. Ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Neemias 12:24. Então, aqui vai falar da restauração do templo, né? Em Neemias, é a restauração dos muros. E a gente vê que o sacerdócio foi ativado, né? E lá em Neemias 12:24 fala: foram, pois, chefes dos levitas, Asabias, Serebias e Jesua, filho de Cadmiel, aos irmãos deles lhes estavam fronteiros para louvarem e darem graças segundo o mandado de Davi, homem de Deus, coro contra coro. Então, o que eu quero trazer para vocês? Que a ideia do tabernáculo de Davi não é essa ideia que a gente tem, que é uma herança grega, de palco, né? Não são pessoas que estão se apresentando para as outras assistirem, mas são pessoas que estão e estavam diante da arca, né, voltados para Deus. E a gente vê aqui, quando a gente pensa em relação à música, que não tinha uma ideia de um vocal principal com seus backs, mas era coro contra coro, né? E a gente precisa entender isso. Então, todos estavam ali para fazer a mesma coisa, que é adorar o Senhor, né? E essa é a preocupação maior. Então, quando nós estamos em nossos turnos, né, online e tudo, a nossa preocupação nunca é com uma apresentação, mas a gente sempre está entendendo que aquilo que nós estamos fazendo é o concerto para um só. Quem é a nossa plateia, vamos dizer assim? Quem é o nosso foco? Quem que nós estamos voltados? É para Deus. Amém? Então, não importa se eu estou sozinho, não importa se eu estou no grupo, não importa se eu estou com muitas pessoas, o que eu estou fazendo para o Senhor. Né? Não estou me apresentando,
não é um palco que eu vou estar ali para as pessoas me aplaudirem, reconhecerem meus talentos ou algo desse tipo. A sala de oração, né, os turnos, a reunião de oração que a gente propõe, ela não tem essa perspectiva. Até porque você vai ver, né, isso acontece muito com vocês, e presencialmente não é diferente, viu? Porque esses movimentos não são de público, né? Não são um movimento onde tem muita gente, porque, infelizmente, né, não tem muita gente que ora. E é isso que a gente precisa entender. A gente não está chamando pessoas para orar, né? A gente está chamando pessoas que oram. Por quê? Porque a nossa reunião de oração começa em Mateus 6,6, né? Vamos abrir lá, Mateus 6,6. Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Amém? Então, aonde começa a nossa reunião de oração? Ela começa no quarto em secreto, ela começa no nosso a sós com Deus, no nosso particular com Deus. E a gente vai trazer isso para o coletivo, entendeu? Então, quem anda em intimidade no quarto secreto nunca vai se importar com o público, nunca vai se importar com o número de pessoas, com quantas pessoas estão presentes, mas vai se movimentar em Deus, né? E como uma irmã perguntou na segunda-feira, pastor, no meu turno só tem eu, né? Aí você já se joga logo, você já lança logo, amém? Já chapa logo no início, é só você e Deus mesmo, né? Então você não tem aquela preocupação que outras pessoas estão ali, então eu preciso colocar uma música conhecida, né? Algo do tipo. Você já se joga mesmo. Então é algo que a gente precisa entender e a gente precisa trazer isso para o coletivo, a realidade do quarto secreto. E eu quero chamar uma atenção, hein? Porque aqui tem uma chave, né? Porque fala assim: e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, no quarto secreto tem recompensa. Amém? E é esse lugar que a gente tem que estar o tempo todo, né? Para experimentar de Deus de forma pessoal, de forma íntima, né? E ter dele a recompensa que ele quer nos dar, por estarmos buscando a sua presença, independente de sofisticação, independente de quantidade de pessoas, independente de motivações externas, né? A nossa motivação por estar em secreto diante dele não é buscando os aplausos, aplausos como os fariseus, né? Que estão querendo buscar reconhecimento do serviço que eles prestam nas casas dos outros, das viúvas, nas praças. Não, nós estamos ali porque nós queremos Deus, né? Nós o queremos, o desejamos, o amamos. Amém? E essa é a realidade quando nós nos juntamos, né? Para quem vive no quarto secreto, quando nós nos juntamos e cada um aqui presente tem essa intenção, né? Seja online ou qualquer outra forma, né? A gente está no mesmo coração, desejoso por ele. Amém? Lucas 18. Lucas 18 fala: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, ou em outras versões, nunca desanimar. Então, presta atenção, Jesus conta uma parábola e ele fala essa parábola sobre o dever de orarmos sempre, nunca desanimarmos, e nunca, né, nos deixar esmorecer, enfraquecer, desistir, né? Então, ele fala sobre um juiz, né? Eu não vou ler para a gente ganhar um tempinho. E esse juiz, ele é corrupto. E tem uma viúva que tem uma causa. E, notoriamente, essa causa é favorável a ela. Só que, como ela tem ciência que o juiz é corrupto, ela fica lá no pé dele. Julga a minha causa com justiça. Porque se ele não fosse corrupto, ela não precisava falar isso para ele.
mas como ele era corrupto, ela precisava falar, julga minha causa com justiça. E ela fica tanto no pé dele, que chega um momento que ele fala, eu vou logo ser favorável para ela, para ver se essa mulher larga do meu pé, né? Aí, quando chega no verso 6, Jesus fala assim, então disse o Senhor, considerai no que diz esse juiz iníquo. Então, observem o que esse juiz corrupto está falando. Agora, qual é o erro que eu vejo, falando de forma exegética, né, que muitos cometem? É comparar o juiz com Deus. Em nenhum momento Deus está sendo comparado com o juiz iníquo. O que Jesus fala, que está no verso 7, né, que ele fala, olha, considerai, no verso 6, no que diz, esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Ou seja, o que Jesus está falando? Se um juiz iníquo é capaz de atender os pedidos de uma viúva insistente, Deus, que é um Deus de justiça, é capaz de responder ao seu povo. Entendeu? E é isso que Jesus está trazendo aqui. E aí ele fala que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Então, o que acontece aqui? Jesus está falando de uma oração dia e noite que tem como resposta uma justiça rápida. Amém? E é isso que vai falar no 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então, o que é interessante nesse texto? Jesus está falando, né? Deus fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite. Ele não está falando de dia e noite. Ele está falando dia e noite. Se é dia e noite, ele está falando de uma oração contínua, não é? Ele não está falando de uma oração pela manhã e pela noite. Ele está falando de uma oração manhã, tarde e noite. Embora pareça demorado em defendê-los, né? No nosso conceito, parece demorado. Mas se a gente clamar a ele dia e noite, né? Jesus fala, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Ok? Então, como é possível a gente orar dia e noite sem parar, né, com esse clamor a Deus por justiça? Com certeza, pessoalmente, é mais difícil se a gente for fazer isso de forma individual, né? Ainda que você consiga uns dias. Mas depois você tem que trabalhar, né? Quem tem família tem que cuidar da família. Não dá para fechar a porta do quarto ali e falar para todo mundo, agora só saio, né? Essa não é a realidade de muitos de nós, né? Então, qual é a grande questão? Assim, coletivamente, por isso que Jesus está falando no plural, é possível a gente manter a oração dia e noite, né? E é o que vocês já estão fazendo quando vocês estão se dividindo em turnos. Amém? Então, esse tipo de movimentação traz respostas de Deus. Eu lembro quando eu conversei com o Rodney Anderson, ele é o líder ele foi, né? Que ele não está mais, mas ele foi o vice-presidente de missões de Kansas City, né? Do IHOP. E ele falou que eles ficaram 10 anos orando e intercedendo, sem parar, né? Ficaram ali naquela movimentação deles. Com 10 anos, Deus falou assim para eles, agora façam o serviço junto à comunidade, né? E a comunidade não estava gostando muito deles, porque algumas pessoas estavam indo lá e o local na época, né? Os carros ocupavam o estacionamento dos vizinhos. E os vizinhos estavam meio assim. Então, eles tinham, né, essa questão aí com a comunidade. Mas aí, eles começaram a servir a comunidade. Eles começaram a fazer vários tipos de trabalhos também. Por isso que eu falei, né, que a oração é sempre primeira ação, mas ela não deve ser a única, porque Deus vai nos movimentando em outras coisas também. Nós somos a resposta da nossa própria oração. E teve uma coisa que me chamou a atenção, quando ele falou que uma vez o secretário de segurança, né, é outro nome que eles usam lá, mas seria o secretário de segurança nosso aqui, né, foi entrevistado. E ele já estava há uns 15 anos, se eu não estou enganado, e eles perguntando para o secretário por que a violência diminuiu lá na cidade de Kansas City. Quais foram as ações que eles desenvolveram?
E o secretário de Justiça respondeu assim: vocês não estão sabendo, não? E a repórter falou: não, o que está acontecendo? Tem nada a ver com a gente, não. Tem um grupo de cristãos que estão orando dia e noite por essa cidade. Amém? E isso foi muito forte, né? Então, às vezes a gente pensa, por que a gente tem que orar? Né? Para gerar essa justiça de Deus na terra. Amém? E isso é possível. Agora, o que a gente precisa entender? Essa oração dia e noite, ela não só corresponde... Tem um microfone aberto aí. Ele não só corresponde... Passa um pouquinho. Ele não só... Posso continuar? Obrigado. Ele não só corresponde às questões do que vai acontecer aqui e agora, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a gente não vai orar movido pelos acontecimentos, mas entender a vontade de Deus em relação a tudo que está acontecendo. Porque senão a gente pode se encontrar lutando contra Deus, achando que está fazendo serviço a Deus, mas a gente está fazendo um desserviço, porque a gente está orando contra a vontade de Deus. Por isso que a gente tem que buscar na palavra, tem que ouvir os céus, tem que entender o que Deus está falando do trono, para a gente entender como a nossa intercessão tem que ser movimentada, ok? E a nossa adoração também, como ele quer ser adorado, como ele quer ser exaltado, como ele quer ser engrandecido, o que ele está revelando dele, para a gente poder liberar isso, proclamando, né? Orando, falando, orando, cantando, orando, dançando, poesia, né? Através de alguma arte manual, seja lá o que for. Como a gente vai expressar isso, né? Então, nós temos que estar atentos a isso. Mas preste atenção, Jesus fala assim sobre ele, porque ele é o Filho do Homem. Quando o Filho do Homem retornar, voltar, vier, né, achará, porventura, fé na terra? Ok? Então, Jesus não está ligando essa justiça só com aqui e agora, mas com o seu retorno. E quando ele fala isso, ele vai achar fé na terra, e como a gente está dentro de um contexto de oração, a minha pergunta é, ele vai encontrar pessoas orando? Ele vai encontrar pessoas clamando? Ele vai encontrar pessoas nesse ambiente, nessa esfera, né, nesse entendimento, não é? Eu acho que a gente precisa estar atentos nisso. Então, por que orar, né, dia e noite? Por que se envolver no movimento de oração 24/7? Né? Por que estar em adoração e intercessão? Né? Por que trazer essa movimentação do tabernáculo de Davi para os nossos dias, dentro do nosso contexto, de acordo com aquilo que nós conseguimos fazer, né? Entendendo aquilo que Deus quer gerar em sua criatividade? Por que fazer isso? Porque nós vamos trazer justiça hoje, né? Se essa for a resposta dele, com certeza. E amém por isso. Mas será que tem a ver com algo futuro também? E é isso que a gente precisa perceber. Porque essa movimentação, como eu falei, ela não tem a ver só com adoração, intercessão, não é só com essa movimentação. Nós estamos declarando o governo de eixo, governo do Messias, né? Não só em relação ao entendimento que nós estamos tendo, que ele governa sobre tudo e sobre todos, mas vai haver um governo literal e o governo pleno de Jesus, porque ele vai voltar e ele vai reinar sobre a terra, né? Isso é um pensamento comum e a gente precisa entender isso. Aleluias! Amém. Pode fazer isso, viu, irmãos? Não fica acanhado, não. Eu já estou aqui quase chapando. Daqui a pouco a gente chapa já. Então, eu só tenho que prestar atenção no horário. Então, o que acontece? Quando a gente fala neste lugar, né, nesse ambiente que eu falei para vocês da sala do trono, nesse ambiente de governo, de autoridade, de decreto, a gente vai ter até melhor compreensão das escrituras dentro do seu ambiente profético, sobre aquilo que já aconteceu,
por que que aconteceu, sobre aquilo que está acontecendo, por que que está acontecendo. Então, eu não vou olhar para a pandemia e ficar assustado. Ah, Jesus está vindo, é o fim. Não, não é? Porque se a gente ler Mateus 24, a gente vai entender que é o princípio das dores, ok? Ainda não são as dores de parto, é só o princípio. E já tem gente aí desesperada, né? Então, a gente precisa preparar, né? Esse é o papel precursor. Preparar a igreja também para a volta de Jesus, para não passar vergonha, para ser essa noiva que vai estar ataviada, para ser essa noiva que vai estar preparada. E a gente precisa entender isso. Então, é neste lugar que a gente vai trazer entendimento, sabedoria. Por isso que vocês vão ver que muitas das orações que a gente movimenta nesses dias tem a ver com as orações apostólicas, né? Orações dos apóstolos dentro das Escrituras. Né? Lê Efésios 1, de 15 em diante. É uma das orações de Paulo pela igreja em Éfeso. Né? E lá ele está falando, estou orando para que venha sobre vocês espírito de sabedoria e revelação do conhecimento dele, ou seja, do conhecimento de Cristo. Amém? Que é algo que a gente tem que estar orando em nossos dias pela igreja de hoje, porque a gente está carente nisso, né? A gente tem uma igreja com muita informação, com muito conhecimento, mas com pouca sabedoria, porque informação, né, sem prática, ela não serve, né? Conhecimento com prática se torna sabedoria, e a igreja precisa praticar as verdades de Deus. A igreja precisa praticar as escrituras. A igreja precisa praticar aquilo que ela ouve do Espírito, né? E a gente precisa entender isso. Amém? Vamos abrir lá em Apocalipse. Em Apocalipse 4, né? João, ele tem a visão, ele estava ouvindo e ele está tendo uma visão. E essa visão ele vê no céu uma porta aberta, amém? Então a gente precisa entender que os céus estão abertos, que a gente não precisa ficar cantando, né, que se abrem os céus, porque os céus já estão abertos. O que está faltando é a gente ousada para adentrar, para ver o que está acontecendo, para ouvir o que Deus está falando, para contemplar o Senhor num lugar que é maior do que essa esfera aqui. E João adentra este lugar. Aí João vê o trono, João vê toda a movimentação ao redor do trono. No capítulo 5, né, ele fica sabendo de um livro que tem que ser aberto e ninguém é digno de abrir esse livro. Ele mesmo começa a chorar, até que um ancião chega para ele e fala, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então ele ouve uma proclamação a respeito de Cristo, né? O leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro. Então, Jesus é digno de abrir o livro. E aí que a gente vê que a adoração dos céus, como a gente lê em outros textos, né, que se passa o governo, o pai passa o governo para o filho, e a gente vê que nos céus a adoração se torna cristocêntrica, se torna totalmente voltada a Cristo. E ele olha para o trono, né, e no meio do trono, ele olha os 4 seres, e entre os anciões de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Então, ele tem essa revelação, né, do leão da tribo de Judá, da expressão de autoridade, de justiça, de juízo de Deus em Cristo também. Só que quando ele olha para o trono, ele vê um cordeiro. Né? E esse cordeiro toma o livro das mãos de Deus. E João observa que ali, né, na mão dos 4 seres e dos 24 anciãos, tem uma harpa e tem taças. Né? Então, tem música, tem arte, né? Tem taças de ouro cheias das orações dos santos. Amém? Então, tudo aquilo que a gente declara a Deus, né, com o nosso coração, né, não somente falando, mas de qualquer outra expressão que a gente possa nos comunicar com Ele, amém? Nós precisamos entender isso. A nossa arte, por mais simples que pareça, é um meio de nos conectar, de comunicarmos, de orarmos, de adorarmos, de nos relacionarmos com Deus. Amém?
Então, tudo isso que está sendo levado a Deus, tudo isso que está sendo expressado, comunicado, tudo isso que cheira para Deus como oração, é colhido em taças de ouro, em formato de incenso, né? Amém? E lá eles entoam um novo cântico. E aí todos começam a adorar o Cordeiro. Amém? Se tem algo nesses dias que a gente precisa entender nos nossos turnos, a gente tem que entender que Jesus está voltando, que ele está vindo como leão, que ele está bradando, liberando decretos sobre a terra, né? Eu sou o cabra do leão, gosto de tambor, né? Gosto de proclamar, de profetizar, né? Meu tom de voz, vocês veem que eu estou dando aula calma, daqui a pouco eu já estou, né, explodindo, e isso é porque eu ainda estou me controlando. A Ivonete sabe disso. E a gente vai liberando, entendeu? Mas eu nunca posso me esquecer que o leão também é cordeiro, né? Que tudo isso está acontecendo porque ele morreu como cordeiro, né? Ele foi morto, mas ressuscitou em glória e poder. Então, a justiça e o juízo de Deus nunca podem me tirar a graça e a misericórdia que eu vejo em Jesus. Amém? Então, Jesus é a expressão completa do Pai. Ele traz autoridade e a justiça, mas, ao mesmo tempo, ele traz também graça e misericórdia, né? E se as pessoas se arrependerem, eles vão conhecer o Cordeiro. Então, ainda é tempo deles conhecerem o Cordeiro, para quando ele voltar, eles não precisarem se deparar com o leão. Então, esse é o tempo da igreja também, ao mesmo tempo que ela está em oração e intercessão, nela se movimentar em missões e evangelização como nunca. Amém? Esse é o tempo da gente proclamar, não somente que ele já veio, mas proclamar que ele está voltando. E as pessoas precisam saber disso, porque tem crente, irmãos, que não sabe que Jesus está voltando. E parece brincadeira, mas é uma verdade. A gente ministra em alguns lugares aí, o pessoal, eu nunca ouvi sobre isso, né? Eu não estou querendo trazer críticas, eu estou querendo trazer despertamento. É tempo da gente chegar e falar, olha, o Jesus que veio, ele prometeu voltar, e ele está voltando. E a gente precisa preparar as pessoas. Por quê? Aí que entra a questão. Para a noiva, ele vai ser noivo. Então, para a igreja, que nós estamos esperando ele para o casamento, amém? Ele vai voltar como noivo. Mas para quem não é noiva, ele vai voltar como juiz, porque ele vai expressar o juízo de Deus e vai fazer o julgamento, e as pessoas vão ser condenadas. Quem não está em Cristo já está, né? Mas elas vão vivenciar a realidade da condenação. Então, a gente precisa entender isso. Então, a minha paixão por Cristo, a minha chapação, a minha vontade de estar diante dele, tem que também mover meu coração por compaixão. Quem tem paixão por Cristo tem compaixão por vidas. Então, você vai ver que por que os adoradores estão em volta, né? E os quatro seres têm olhos para tudo que é lado. Então, não quer dizer que só porque nós estamos focados em Cristo que a gente não vai ver o outro. Quando a gente está um do lado do outro, a gente não tem essa visão periférica. Ainda que a gente esteja concentrado a nossa visão, na nossa visão periférica, a gente está vendo que tem pessoa do lado. Então, o fato de eu estar voltado para Deus nunca vai me tirar a visão que eu preciso entender que eu não estou sozinho diante da presença. E eu não posso desejar estar sozinho diante da presença. Essa presença que me apaixona, que me faz querer estar diante dele, chapar, ficar doidão, né? Essa presença tem que me levar a desejar isso para os outros também, né? Eu preciso movimentar. Por isso que as reuniões de oração nossas, elas têm que estar focadas em orarmos, né, pela evangelização, por missões, pelos missionários, evangelistas, pela igreja, para ela ser uma igreja profética apostólica, para ela não ficar em quatro paredes, mas para sair para fora, né? Então, a gente precisa estar nisso, a gente precisa estar ligado nisso, né? É por isso que a adoração me conecta com aquilo que está no coração de Deus. O adorador é conectado com o coração de Deus, né? E ele está ali, ele está liberando isso, profetizando isso, vivendo isso,
liberando isso de alguma forma sobre a terra. Amém? Então, a gente precisa entender isso. Vamos lá para Mateus. Mateus. Eu estou doido para ler Mateus 24, 25. Mas eu não posso fazer isso, não. Eu estava dando aula sexta-feira passada, aí mudou a aula todinha, né? Aí depois eu tenho que correr atrás do conteúdo que me passaram. Mateus 19. Apocalipse 19. Gente, né? Aqui também não. Aí, eu tô querendo falar de escatologia aqui, Ivonete. Acho que o Espírito Santo tá deixando, não. É. Ele tá falando que pra você despertar esse povo aqui, ó. Jesus tá voltando. Tá, aproveitando, faltam 2 minutos para as 21, tá? Tá bom. Aqui no meu tá faltando 4. Então, eu tô vendo que hoje tá devagar, Deus tá contando bem devagarzinho. Mas vamos lá, Apocalipse 8. Apocalipse 8. Então, Jesus pega o livro, abre os selos, tem vários acontecimentos sendo liberados. Aí tem o toque das trombetas, né? Quando é que essas trombetas vão tocar? Aí, a partir do 8:1, quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu há cerca de meia hora. Então, viu 7 anjos que se acharam em pé diante de Deus, e lhes foram dados 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparavam-se para tocar. Deixa eu fazer uma ligação rápida aqui. Quando você ouve que tanto no trono lá, como é que houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto, qual é a situação da velha aliança que você lembra? Onde é que esses fenômenos aconteciam? Lá no Sinai, né? Isso, a Ana falou aqui. Lá em Sinai, né? Então, se você for notar o caminho do povo, antes de chegar em Sinai, antes de chegar em Sião, em Sião, Monte Sião, eles passaram pelo Monte Sinai, né? E é uma coisa que a gente precisa entender. Antes do Pai, antes do afago, antes da intimidade, né? Antes do relacionamento com o noivo, tem o senhorio, né? Por isso que a Ana entrou no temor, né? Antes da chapação aqui, tem o reconhecimento, né, da sua autoridade, tem o reconhecimento do seu juízo, da sua justiça, né? Tem o reconhecimento, né, de quem nós somos diante de quem Deus é. Só que o temor não pode gerar medo. É o que a gente vai ver lá em Números, quando o povo é chamado para ir diante do monte, e eles não vão, preferem ficar nas casas e falar: Moisés, se vira lá, ouve o que o Senhor quer falar, depois você comunica para a gente. Então, na verdade, o chamado de Deus foi para todo o povo, né? Para o povo se aproximar, que ele ia falar com todo o povo. Mas o povo não, o povo preferiu instituir uma pessoa. E hoje isso também acontece. As pessoas não querem se aproximar de Deus por medo, né? E querem eleger alguém. Então, se há um ídolo, é porque existe idólatras, né? Até mesmo no meio evangélico. E a gente precisa entender isso. Deus está chamando as pessoas para relacionamento. Só que o relacionamento começa por Sinai e não por Sião. Porque se a gente não tiver o entendimento de que ele é Senhor, né, de que ele é autoridade, se a gente for se relacionar com ele e buscá-lo só pelo seu aspecto paternal, né, e essa liberdade vai virar libertinagem e vai trazer também juízo,
Então, o primeiro passo é que as pessoas conheçam Jesus como Senhor. É o que Paulo vai falar em Romanos 9:10, se eu não estou enganado, né? Se com tua boca se confessares que Jesus Cristo é o Senhor e que o Pai o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, para ter salvação, tem que ter senhorio, né? É o mesmo princípio do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Né? Então, se eu quero o cuidado do pastor, primeiro ele tem que ser o quê? Meu Senhor. Então, Jesus mesmo falou para os discípulos, né? Agora, eu não chamo vocês mais de servos, mas eu chamo de amigos, porque o relacionamento começou servil, mas o relacionamento desenvolveu intimidade. Então, vocês não são alguém que está aqui só pelo serviço. Agora vocês têm amizade comigo, né? E as pessoas precisam entender isso. E nesse momento aqui dessa manifestação, porque mais juízos de Deus vão ser liberados sobre a terra, ao toque das trombetas. E o que a gente precisa entender? Que a primeira trombeta vai tocar, né, quando o incensário é lançado sobre a terra. Então, qual é o outro aspecto que eu quero trazer para vocês? Por que participar dessa movimentação de adoração e intercessão? Por que nos movimentarmos como se movimentaram no tabernáculo de Davi? Por que nós precisamos fazer isso? Para trazer justiça, né? Para movimentar a igreja, né? Para uma colheita dos últimos dias. Esse é o aspecto missionário, evangelístico, né? E para cumprimentos escatológicos, porque nossas orações elas vão ser colhidas e elas vão ser devolvidas à terra. E quando elas forem devolvidas à terra, a primeira trombeta vai tocar. Amém? Então, nós estamos participando com Deus daquilo que Ele está realizando ao longo da história, antes mesmo da fundação do mundo, porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, o plano de Deus estava estabelecido antes da fundação do mundo. É uma coisa que vocês vão me ouvir falar sempre, né? Deus não foi pego de calças curtas. Deus nunca teve plano B, C, D, E, como alguns estão dizendo aí. O plano de Deus sempre foi A. O plano de Deus sempre foi Jesus, né? Então, essa é a realidade desse Deus onipotente, onisciente, né? E onipresente. E a gente precisa confiar nisso. Então, por que estarmos nesse movimento global de oração? Porque nós estamos exercendo um sacerdócio, né, através de um serviço, e nesse serviço nós estamos participando da movimentação de Deus para aquilo que Ele planejou em relação a Jesus, e que isso venha se cumprir de forma completa. Então, quando as trombetas tocarem, né, e acontecer os juízos, a gente vai ver uma série de acontecimentos até chegar aonde? O casamento, tá? Que está lá em Apocalipse 19. E é isso que a gente precisa entender. Vai ter o casamento, Apocalipse 19, de 7 a 10, para quem estiver anotando. Depois do casamento, pelo relato de João, o que acontece? Ele vê o céu aberto, olha o céu aberto aí, e eis o cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga com justiça. E ele vai vir para pelejar, ele vai vir para lutar contra as nações que não se dobraram ao Senhor, entendeu? Então, o que a gente precisa entender? Nós não estamos orando só por aquilo que vai acontecer agora. Nós estamos orando e devemos estar antenados, por isso que a gente tem que estar nesse ambiente celestial, para, assim como João, entender tudo aquilo que ainda vai acontecer. Amém? E a gente perceber que nós estamos participando de algo maior. Nós estamos preparando o caminho para Jesus. Nós estamos esperando o casamento. Nós estamos cumprindo um papel precursor. Não só avisando as pessoas que ele está vindo, mas preparando o caminho para que o noivo venha casar
E o noivo que vem para casar é o cavaleiro que vem para derrotar os inimigos de Deus. Amém? Vou parar por aqui hoje. Pastor de Deus, que bênção de aula. Meu Deus, eu já tenho 2 perguntas. Posso começar? Pode. Cadê minha água? Lucas 18, a gente pode entender que essa oração dia e noite acelera a volta de Jesus? Que fala de que parece que está demorando, mas ele vem sendo embora. Porventura, o Filho do Homem, quando vir a terra, achará fé na terra? A Bíblia já fala que os dias serão Então, a nossa oração abreviados. dia e noite, Isso. né, ela desencadeia a volta de Jesus? Sim. A nossa oração dia e noite mostra uma igreja desejosa pelo retorno do noivo. E isso está de acordo com o coração dele, porque ele quer vir logo. Mas quem sabe o dia, o momento é o pai. Né? A gente não falou de casamento? Uhum. Entendeu? Agora, essa expressão do nosso desejo, né, para que ele venha logo, porque a gente precisa entender que essa expressão de justiça completa é o retorno dele. Porque quando ele retornar, ele vai trazer o governo pleno de Deus. Ele vai estabelecer o governo pleno de Deus. Então, a maior expressão de justiça de Deus na terra é o pleno estabelecimento do seu governo na terra, através do Filho. Não é? Então, eu não digo assim que a gente vai antecipar, né? Mas a gente vai obter uma resposta mais rápida, por um desejo do nosso coração alinhado com aquilo que ele está fazendo, não é? Agora, como é que a gente pode entender esse desejo, né? Essa oração, como eu falei, tem que levar à prática. Lá em Mateus 24, a gente vai ver Jesus descrevendo sobre alguns acontecimentos que ele fala com o princípio das dores, né? Depois ele vai falar assim, ó, quando o evangelho do reino for pregado a toda criatura, né? Aí será o fim, entendeu? Então, o que eu falo? Essa oração de noite, ativando uma igreja para o seu papel profético e apostólico, né? Vai levar essa igreja a evangelizar e cumprir missões. Aí sim a gente vai estar, né, apressando a volta de Jesus, porque ele falou que quando o evangelho do reino alcançar todas as criaturas, for proclamado em todo o reino, aí será o fim, entendeu? Então, eu quero aliar isso, né? Porque não é só a oração com a adoração, entendeu? A oração com a adoração ativa uma igreja. Isso é histórico, vocês deram aula sobre isso. Movimento morável, movimento dos monges, né? Outros movimentos como o que aconteceu com John Wesley, né? Whitefield, né? Então, na história, a gente vê, quando a igreja se une de forma coletiva para adoração e intercessão, essa igreja se movimenta em evangelização e missões como nunca. E eu creio, de forma particular, que nós podemos estar para vivenciar a maior colheita da história, mesmo diante de tudo aquilo que a gente está vivendo. Porque se nós estamos entendendo que a gente tem que estar nessa movimentação de adoração, de intercessão, vai haver um despertamento da igreja. E essa igreja vai sair para fora, essa igreja vai sair das 4 paredes, e a gente vai alcançar, né, todos os povos vão ouvir, né? Aí o que vai acontecer? Aí será o fim, amém? Eu tenho amigos, né, a Ivonete sabe disso, hoje eles chegaram, né, do Rio Jutaí, que eles descobriram ali povos não alcançados. E hoje a pastora, que líder lá, ela estava me contando, né, que eles não tinham nem copo nem colher, não sabia nem o que era sal, e nunca ouviram de Deus e nem de Jesus. E eles tiveram a oportunidade de ouvir
e já estabelecer ali um local para eles voltarem e se reunir com esse povo para ensinar mais, entendeu? Então, aqui no Brasil, nós temos povos não alcançados, né? E a gente, às vezes, não desperta para isso. E não é uma igreja que não tenha recursos, mas os recursos estão sendo aplicados, né, de forma equivocada. E nós precisamos nos voltar para isso. Quem vai trazer esse despertamento? Esse movimento de adoração e intercessão. Glória a Deus. Irmãos, alguém quer perguntar? Aproveita. Alguém pode desmutar e perguntar. Ou comentar, né? Se for, Eu queria perguntar... Amém. Isso. Eu queria perguntar duas coisas. Uma é sobre a aula passada, que eu assisti o vídeo depois, né, quando eu pude estar presente na aula passada. Era se você... Bom, agora, de repente, você não tem muito tempo, mas de explicar um pouquinho o que é realmente a adoração profética. Porque, se eu não entendi mal, a adoração profética é quando você está fazendo um ato profético, mas você está adorando, em vez de estar orando, realmente? Não, Jabson. Quando você lê 1 Crônicas 25, anota aí para você ler depois. Sim, tá aqui. Você vai ver que os adoradores, intercessores, no sacerdócio, ali no tabernáculo, né, e posteriormente no templo também, vai falar que eles profetizavam com os instrumentos, com canções, e que eles profetizavam com ações de graças e louvores diante de Deus, entendeu? Então, o que a gente apresentou como uma adoração profética? Quando você declara a Deus, né, aquilo que você está ouvindo dele, porque profecia é você falar o que Deus fala, e você se movimentar, porque você vai ver que um dos pais das 3 famílias, ele também era vidente. Então, diante daquilo que você está tendo da realidade espiritual. E não somente isso, né, você declarar o que está sendo declarado, proclamado, mas você vai ver como eles profetizavam com louvores e ações de graças a Deus. Então, há um tipo de adoração profética que ela vai se movimentar, né, para Deus. Aí foi onde eu coloquei. Como é que isso acontece? Né? Profecia não é você falar o que Deus fala? Correto? Então, a adoração profética é você ouvir de Deus aquilo que você vai liberar a Ele. Né? Ele revela a você e você volta para Ele. Aquilo não foi algo que você leu, que você ouviu, mas que você experimentou. Né? Deus se revelou, Deus se mostrou, Deus se fez presente. Aquilo foi uma experiência real, aquilo foi uma experiência... Lógico, isso pode acontecer pelas Escrituras, pelo Espírito Santo, por uma experiência pessoal, que a gente não vai canonizar, entendeu? Mas o que faz você conhecer um aspecto, um atributo, né, de Deus, que o faz voltar para Ele, né, em ações de graça, em louvor e rendições, isso é adoração profética, entendeu? Não é só um conhecimento sobre, mas uma experiência onde Ele se revelou, entendeu? Onde Ele se manifestou. Você vê a história de Paulo, né? O Paulo, o tempo todo, ele está falando, o Senhor que eu encontrei naquele caminho, e realmente ele se tornou servo daquele Senhor, porque ele teve um encontro real, um encontro verdadeiro, entendeu? Então, é nesse sentido, né? Se eu conseguir me fazer claro em tão pouco tempo. Próxima pergunta, Júnior. Em alguma dessas lives que a gente vai fazer alguma aula, a gente vai tocar o tema de como usar a adoração como arma. Sim. Adoração como arma? Exatamente. Batalha espiritual? Pode ser também. Eu acho que a gente tem um tema, não é, Ivonete? É a adoração como arma de guerra. Não, como arma de guerra. Será outra aula. Alguém mais? Queridos irmãos?
Pastor Marcelo, boa noite. Boa noite. De Portugal. Esta lição foi muito interessante para mim porque mostrou muito o que aconteceu nesta caminhada que eu fiz na quinta-feira. Mas também há uma área que eu queria partilhar e ao mesmo tempo perceber, porque tem estado a ser muito duro. Ou seja, tudo antes, há muita coisa, às vezes há muita pressão. Eu estou a sentir que há uma batalha mesmo muito grande. Nós aqui estamos debaixo de uma batalha. E eu às vezes sinto muito sozinha. E não é fácil. É assim, a direção, estar com alguém, eu estou a sentir, sou eu e Deus. E muitas vezes eu estou a sentir que Deus está a operar muito, muito, muito no meu coração, mas há um silêncio que me incomoda. E está a ver porque Deus está a trabalhar em mim, na minha família, e nem tudo está certo. Portanto, Deus está a corrigir. Mas é assim, eu quando tive a primeira chamada de Deus, ou quando Deus me chamou, eu tinha 14 anos, nunca conhecia nada de Deus, os meus pais não tinham nada, sou a primeira pessoa a ir a procurar Deus e pronto, e não foi logo, não encontrei logo. Mas eu senti os céus abertos e vi umas escadas e subi por elas e não me consigo lembrar o que foi, mas isso tem muito presente em mim. E eu nesta vez, eu tenho tido muito sofrido os meus poemas, eu não tenho partilhado nunca os meus poemas, eu desta vez fiz. E não foi fácil para mim fazê-lo, mas foi um momento de partilha e a confiança sobre as coisas tem sido algo que Deus está a acrescentar a cada dia. Mas eu fiquei nas escadas, eu senti precisamente essas escadas, mas não consegui subir. E não sabia como é que eu podia fazer. Mas eu vi essas escadas e estive nessas escadas e tentar, mas não estou a conseguir subir. E eu sei que é medo, eu sei que é a minha dificuldade neste momento, se calhar, de me relacionar com Deus. E às vezes pergunto-me se eu estou a fazer bem estar aqui, se eu ir à torre, porque eu preciso de estar, de sentir Deus, de ser batizada no fogo de Deus, ser queimada, receber esse fogo, esse amor, esse reavivamento. Mas eu estou a falar de preciso, eu ainda não o tenho, eu tenho a plena consciência que eu preciso ser queimada, eu preciso desse fogo ardente, eu preciso sair, porque eu não muitas vezes vem-me à mente eu ir para a rua, mas eu estou sozinha aqui. E eu não estou, eu sei que não estou sozinha, mas pronto, mas vocês entendem, humanamente. Entendi. E como é que eu consigo trepar? Eu neste momento não estou a conseguir. Eu quase que peço para vocês orarem por nós, porque a coisa não está fácil, está a ser muita pressão. Em termos de família, é tudo, é uma luta muito grande. E nem sempre, às vezes, parece que as coisas, quando saem, são santas. Isto no dia sem ser na torre, mas que faz parte da torre. Eu não posso separar o meu dia a dia, a minha vivência familiar, se não estiver bem, e depois na quinta-feira estou ali. Não é? Eu sei que Deus é graça e Deus me purifica de todas as coisas, porque eu nunca poderei estar diante de Deus sem ser o favor e merecido de Jesus. Mas eu tenho que ter o meu dia a dia para chegar na quinta-feira e ter ali o meu plano, a minha comunhão convosco e com Deus ali naquele lugar. E não me estou a conseguir libertar, estou muito presa. E pronto, queria partilhar isso, porque acho que isso também faz parte daquilo que foi dito hoje. Não sei porquê. Há muita imagem, muita coisa que foi falada no processo de louvor e de estar com Deus. E a minha consciência, quando estou naquele momento de que quero dar mais, mas tenho medo de o fazer, tenho medo do julgamento, quer o próprio Deus, que não é perfeito, que aquilo que eu estou a dar não sei se agrada no templo de Deus. Pronto, era isso que eu queria partilhar. Entendi. Pastor Marcelo, se quiser falar. Entendi. Ana, eu acho que
momento que você está vivendo é um momento que todos nós já vivemos ou vamos viver, né? Porque se a gente quiser realmente, né, passar para um outro patamar em relação ao nosso relacionamento com Deus, a gente precisa realmente ter desejo e não se contentar com aquilo que a gente já vivenciou ou está vivendo. Agora, ao mesmo tempo, eu quero dar uma palavra para você ter paciência com você mesmo, né? Diante de tudo que você está vivenciando. Por quê? Porque a gente precisa entender que Deus, ele compreende o momento da nossa vida, né? E eu acho que a grande questão que a gente precisa entender é que, às vezes, não vai ser o tempo, né? Mas a qualidade do tempo. E, muitas vezes, eu vejo pessoas frustradas. Por quê? Porque, diante da correria que elas têm, elas fazem um acordo com Deus que elas não vão conseguir cumprir. Né? Hoje eu vou ficar 2 horas chapando, orando e não sei o quê. Né? Aí vai lá, não consegue, depois, poxa, vem aquele peso, aquela responsabilidade. Então, o que a gente tem ensinado? Você pode dar 10 minutos por dia, né, para você ter esse momento seu com Deus. Então, faça 10 minutos, todos os dias, sem parar. É aquilo que a gente falou, né? Dê aquilo que você pode, aquilo que você consegue cumprir, né? Então, você vai dar 10 minutos. Com o tempo, né, aqueles 10 minutos, eles vão se tornando 20, vão se tornando 30, né? E ele vai crescendo, porque a sua fome, o seu desejo vai crescendo junto, entendeu? E isso você vai ver que vai te levar para um envolvimento maior com Deus de forma mais sadia, sem trazer peso, entendeu? E outra coisa também que a gente precisa entender, nós somos o templo do Espírito Santo, né? E foi isso que eu quis falar aquele dia. Às vezes a gente fica muito preso a um momento devocional, aquele horário do dia, eu tenho que fazer isso, eu tenho que buscar, eu tenho que estar cheio por causa disso, por causa daquilo, aquela coisa toda. E a gente não consegue desenvolver momentos devocionais, né? Eu tive um momento da minha vida, quando eu tinha 22 anos, eu casei, eu fazia seminário batista, né? Então, eu estudei, trabalhava, ainda cuidava de 2 congregações, que eu era da presbiteriana, você tinha que cuidar de congregação, né? Chegou um tempo que até minha esposa chegou e falou, cadê aquele cara de oração que eu casei? Né? Parece que você não ora mais, você está sem fogo, né? E aquilo me tocou. Mas como eu desenvolver isso? Eu saía para o trabalho 7 horas. Eu chegava do trabalho e ia direto para a faculdade. Eu chegava da faculdade, era 1h, 1h30 da manhã, né? E eu ainda ia estudar para fazer os trabalhos. E até hoje, por causa disso, eu durmo 4 horas, 5 horas por dia no máximo, né? Então, eu ficava assim, aí que eu fui entender uma coisa, né? Vida devocional. Deus me quer, né? E Deus está comigo o tempo todo. O Espírito Santo habita em mim. Então, eu percebi. Eu pegava um ônibus para ir para o trabalho, eu orava e lia a Bíblia. Eu ia lavar uma louça, eu me conectava com Deus. Eu estava dirigindo, eu colocava ali um CD e começava a orar. E hoje você tem até a Bíblia falada, né? Então, minha esposa, como ela está com muito trabalho da faculdade, né? Que ela está terminando psicologia, então o que ela está fazendo? A devocional dela de manhã e à tarde, ela coloca a Bíblia falada, né? E ela fica ouvindo os versículos, entendeu? Então, são formas que a gente tem para não deixar a chama apagar, né? Agora, lógico, quem tem mais tempo para fazer isso, né? E não faz, aí sim pode ser um certo desleixo, né? A pessoa fica 4 horas na televisão, né? E não tira 30 minutos para ler a Bíblia, entendeu? Isso aí é uma situação. Mas Deus, ele conhece toda essa correria que você falou. Aliás, ele conhece melhor do que eu. E ele está te chamando para um lugar, mas ele sabe o que você pode oferecer. E se você não pode ter um tempo fixo, aproveita todo o tempo que você tem. Por exemplo, eu não sei aí, né? Mas as filas aqui no Brasil,
fila aí, eu acho que é bicha, né? É isso, né? As bichas aí, eu não sei se são longas como as daqui. Então, é onde você pega um livro e começa a ler. Ele está falando mais ou menos aí. Pega a Bíblia e começa a ler, entendeu? Então, aproveitar esses tempos, que às vezes a gente acha que não tem, mas a gente pode aproveitar para isso, né? E eu sei que Deus vai estar te abençoando nisso também. Amém. Irmãos, nós estamos encerrando o tempo. Alguém tem mais alguma pergunta? Mas que fosse rápida. É porque tá mostrando aqui no YouTube que vai desligar. Ah, tá. Não, falta pouco tempo. Então, não? Pastor Marcelo, quando fala em incenso, para encher as taças, fala também da adoração, da entronização. A entronização, que é a adoração, é junto com as orações, encherão as taças? O que a gente precisa entender? Aquilo que eu, de forma simples, acho que eu fiz foi com a turma de segunda, né, Ivonete? Acho que eu vou fazer aqui também. Vamos lá. Repito aí, não precisa abrir o microfone, não. Fala comigo. Adoração. 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 Tiro A e tiro D. Fica o quê? Oração. Amém? Então, tudo aquilo que a gente expressa para Deus e comunica algo para Deus faz parte da nossa oração. O erro nosso das nossas liturgias é querer segmentar isso, entendeu? Então, se eu estou cantando, dançando, orando, falando, e se eu estou fazendo isso para Deus, isso é oração, né? Tanto é que os salmos, por exemplo, eles são canções oradas, orações cantadas. Então, a nossa adoração, faz parte da nossa conversa, do nosso diálogo com Deus. Só que a adoração, ela está envolvida com quem Deus é. Então, ela é um momento de intimidade, de relacionamento. Se você não tem intimidade e relacionamento, como é que você vai orar? Entendeu? Então, é isso que a gente precisa buscar, né? Porque sem o conhecimento de Deus, a gente não vai ter resposta das nossas orações, né? Então, o que a gente precisa entender? A oração, ela começa na adoração, ela inicia na adoração, né? Então, antes de eu pedir para Deus, eu tenho que mostrar que o que mais eu preciso é Ele, não que Ele possa me dar, entendeu? E é isso que a gente precisa entender. O pai, quando o filho é criança, ele chega do trabalho, o filho pula no colo dele e fala: o que o senhor trouxe para mim? Né? Quem é pai aqui sabe disso. Né, passou por isso. Agora, quando o filho é marmanjo, eu tenho um filho de 22 anos. Se eu chegar aqui, ele pular no meu colo e perguntar o que eu trouxe para ele, aí vai ficar meio feio, né? O que eu espero dele é ele falar: pai, que bom que o senhor chegou, estou com saudades do Senhor. Né? Porque a maturidade vai me levar a desejar o pai, não o pão. Né? Essa é a questão dos filhos lá de Lucas 15. Ambos estavam preocupados com coisas e não com o pai, entendeu? E é isso que a gente precisa entender. A adoração, ela tem que fazer parte incessante da nossa intercessão, porque senão a intercessão vai ser só por causa do serviço, né? Não por causa do relacionamento. Aí a nossa intercessão muda, porque eu não falo o que eu quero pedir, eu falo o que o meu pai tem para mim. Né? O que a Bíblia fala sobre isso? Né? Eu não lembrei o endereço agora, mas fala assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjares em seus próprios prazeres. Entendeu? Então, o que isso me ensina? É simples. Uma criança de 2 anos, 2 é pouco, 4 anos, se ela pedir um carro para o pai, ela vai ganhar um carro? Não, o pai não é doido. O pai não tem isso para ela. Se ela pedir uma bicicleta, com certeza o pai vai dar, entendeu?
Então, a gente tem mania de pedir coisas que o Pai não vai nos dar, porque a gente não tem maturidade para receber. E a gente não sabe a vontade do Pai. Então, a gente precisa saber a vontade do Pai. E a adoração vai nos levar para esse caminho. Amém. Amém, irmãos? Então, vamos encerrar por aqui hoje. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. 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 Obrigadão, gente, por estar aqui. Perseverem, tá? Semana que vem nós estamos aqui novamente. Pastor Marcelo, muito obrigada por essa aula. Foi realmente muito rica. Amém. Nós crescemos muito. O Senhor nos deu uma oportunidade tremenda, né, de ter conhecimento e, como o Senhor disse, né, conhecimento com prática vira sabedoria. Sim. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Boa semana. Até semana Amém. que vem. Deus abençoe a Boa todos. semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau, irmãos. Na paz. Obrigado, pastor Marcelo. Deus abençoe. Por nada. Foi Amém, muito querido. bom, muito bom. Amém. Deus Fico abençoe. feliz. Ainda havia mais para falar, mas pronto. Vou te passar o telefone do pastor Marcelo, Ana. Pode passar, pode passar. Pode, né, pastor? Ele é um Pode. pastorzão, amado demais o coração. Amém. Fico Tchau, esperando tchau. a Ana. Amém. Tchau, um abraço. Obrigada. Tchau, tchau.